boa noite. Estou aqui de novo com o Pod Cris. Muito feliz pela presença de quem já está no podcast. Peço para vocês compartilharem, pessoal, muito importante. Manda para os amigos, joga nos grupos, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram. E que hoje eu tenho um convidado sensacional aqui. Hoje é a segunda edição do Pod Cris. Semana passada foi na sexta, hoje na quinta e semana que vem, provavelmente na quinta-feira, às 21 horas. Mas eu conto com vocês e atualizo vocês, porque o nosso convidado ainda não determinou o dia que ele consegue estar aqui em São Paulo para participar. Mas a gente vai ter um convidado também muito legal. Conto com vocês. E hoje eu estou aqui com o Denis. O Denis é presidente de uma ONG sensacional, que eu virei fã dela, Aldeia do Futuro, pessoal, que já está aí há muitos anos, desde 98, Exatamente. Fazendo um trabalho belíssimo. Ele acabou de me contar que mais de 60 mil pessoas já foram beneficiadas. E aí a gente, né, pessoal, quem está me acompanhando em todas as lives, em todos os podcasts, vocês têm visto a minha preocupação crescente, que veio lá da psicologia nos últimos 10, 15 anos, com a quebra de valores, a quebra de paradigmas, o desrespeito à família, a família sem ser uma base do jeito que foi na década de 70, de 80, onde pai e mãe estavam ali para priorizar a educação, né, para prover os filhos, para prover a educação. E que hoje a gente perdeu tudo isso, né? Hoje a gente vê mães indo para o pancadão, pais indo aí usar droga, e as crianças crescem perdidas, e nem sempre a culpa é dos pais, né? Mas aí eu trouxe aqui uma pessoa que lida com crianças de comunidade, adolescentes, que lida com capacitação desses jovens. E a gente, muito mais do que falar de ONG, a gente está falando de uma coisa muito maior que isso, que é dar a chance dos jovens não se perderem, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Denis, né? Que eu acho que ele tem muito para trazer de legal para a gente, mas para que ele explique para a gente de onde nasceu esse sonho, Denis, de onde veio um negócio tão bonito assim. Conta para a gente. Legal. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite de poder falar um pouquinho mais do que a gente faz. E a Aldeia do Futuro, sem dúvida, ela é um projeto que hoje ele atende as pessoas, os jovens, né, crianças e adolescentes, de uma forma macro, né? A gente não está preocupado somente em deixar o jovem ali num local para ele passar o tempo. A gente procura trabalhar com eles desde quando se identifica onde existe uma certa vulnerabilidade ou algum ponto que a gente consiga enxergar e melhorar e direcionar para o mercado de trabalho, como um jovem no início de uma carreira com uma base formatada para ele conseguir superar esses desafios do dia a dia, né? Você vai para o mercado corporativo, aí às vezes com algumas patologias você não consegue parar um emprego, você não para no outro, não para no outro. Então a gente consegue, nos últimos anos, a gente procurou trabalhar de forma macro, entender o indivíduo, capacitar ele com as habilidades que o mercado tem como demanda, né, como necessidade, e daí deixar ele deslanchar para seguir a vida dele no mercado corporativo, né? Muito legal, parabéns. A gente, assim, começa a ver, Denis, problemas que eram pertinentes, gravidez na adolescência, uso de drogas, o mundo do crime assediando, né? A gente via na minha geração, que é diferente da sua geração, provavelmente, mas na minha geração o risco começava ali após os 15, 16 anos, e ia se acentuando, né, à medida que esse jovem já saía de casa sem avisar a mãe, já consumia algum tipo de droga, já começava ali com alguns comportamentos ilícitos e que cresciam, né? Eu sou da década de 70, eu tive vizinhos que fumavam maconha. Meu pai policial, meu pai me explicava, filha, tá sentindo esse cheiro? Olha, o vizinho tá fumando maconha, né? Isso não é legal, né? A gente vê na cadeia pessoas que começaram a entrar no crime depois que começaram a usar droga. Então, meu pai sempre foi muito didático. Ele sempre me explicou muito numa boa. E no meio desse caminho, eu tive pelo menos uns 3 ou 4 vizinhos um pouquinho mais velhos que eu que morreram.
por overdose, morreram em assalto. Fui criada na Zona Leste de São Paulo. E eram meninos que, assim, cresceram comigo, né? Então, a gente olha assim... Então, eu cresci com esses valores bastante claros para mim, que não foi legal o final deles, né? E aí, mais uma vez, eu vi que meu pai estava certo. Só que hoje, Denis, eu gostaria que você contasse um pouco, mas no meu consultório eu comecei a observar, e na sociedade também, jovens muito novos, 11 anos, 10 anos de idade, já falando que fuma narguile, já falando que já fumou um baseado, né? E aí a gente fala, puxa, o cérebro ainda está em formação, meu Deus, né? Eles estão formando ali a parte reprodutiva, eles estão formando a parte cerebral, eles estão formando os valores dele como ser humano. E se a gente entra com droga aos 9, 10 anos, até a cognição, até a fala, né? Verdade. Dependendo da droga, você já deve ter pego crianças que entram no crack muito cedo, perde até o poder de fala, não é isso? Fica com defeito, pessoal. Prejudica tanto esse cérebro em formação que as crianças não conseguem, às vezes, nem desenvolver um diálogo. Exatamente. Né? Conta um pouquinho pra gente, Denis, o que você vê no seu dia a dia? A nossa época, eu acredito que seja mesmo. Eu tenho 47 anos. Estamos ali, pessoal. Eu tenho 51. A mesma você época. Tá bem. A gente sempre andou no meio de pessoas mais velhas e tal. E assim, na nossa época, de fato, era uma outra cabeça. Até as pessoas que andavam de forma errada, elas não incentivavam as crianças, os mais novos, a ir para esse caminho. Porque eles sabiam qual que é o destino. Exatamente como você colocou. Ou você vai morto, ou você vai para a cadeia, ou quando você pratica algum ato na comunidade onde você atuava lá, onde você morava, as pessoas iam lá e te dava paulada, você era esculachado na frente de todo mundo. Então, você, na nossa geração, né, principalmente quem viveu, porque eu vim de bairro pobre. Que bairro que você... Eu vim da Vila Maria. Zona Sou Norte. da Vila Matilde, Zona Leste. Mas assim, é o mesmo nível de bairro. É isso, Puta, sim. E assim, jogando bola o dia inteiro na rua, com brincando chinelinho. Na calçada, Puta, isso mesmo. Bolinha assim. de gude, empinando pipo o dia inteiro. Maloqueiro, no meio de Escola todo mundo. estadual Escola também, estadual, também. exatamente. Só que era uma outra cabeça. Então, as pessoas que estavam no nosso meio, eles não incentivavam que você fosse para o caminho errado. Exatamente. Hoje, diante de tudo que acontece, a gente vê que existe uma distorção de valores. Então, o que é certo passa a ser errado, né? E o que é errado, você coloca como sendo um troféu. A pessoa foi lá, conseguiu fazer, tal, vira um líder numa comunidade e tal, aí começa a adquirir as coisas e as pessoas passam a ter essas pessoas como ídolo. Né? Sendo que, na verdade, o que a gente procura proporcionar na aldeia é esse desenvolvimento e esse despertar da consciência de que isso, de fato, é muito passageiro. Ele pode até conseguir chegar lá e tal, ter um reconhecimento que é muito, vai ser muito curto. Porque uma hora ele vai preso, alguém vai matar ele, porque o mundo da criminalidade, ele é um mundo muito, muito desleal. Então, não existe, existe o acordo entre eles, mas não existe pudor, não existe cuidado, não existe perdão. Então, às vezes, você fez uma coisa errada, sem querer, aí o outro entendeu de outra forma e foi lá, acaba com sua vida. Né? Então, o que a gente procura trazer ali, de fato, é que esse mundo, de fato, ele não vai te levar a lugar nenhum. A gente tem uma história muito bacana de um cara que ele estava no crime e era um cara que a família dele toda estava ali vendendo droga e tal. E ele, naquele meio ali, ele vendo um ser preso, vendo um outro ser morto, a polícia vindo atrás e tal, aquela correria, ele começou a, por si só, ter a consciência de que não era uma vida que ele queria, que ele tinha mais potencial para ele poder ser alguém, né? Aí ele começou a ficar meio desmotivado de ficar ali com eles e chegou e falou, cara, eu não quero mais essa vida para mim. Eu vou lá para a Aldeia do Futuro, porque a Aldeia tem um curso de cabeleireiro e eu quero me profissionalizar e a minha meta era ganhar R$800 por quinzena. E os caras começaram a zoar ele. Falou, pô,
não vai conseguir e tal. Você só vai ganhar esse dinheiro se estiver aqui com a gente, né, vendendo e tal. E ele pegou e falou, não quero saber, vou sair, não quero mais isso, e foi para a aldeia. Aí ele foi, fez o curso, era um cara que tinha habilidade mesmo para corte, ele tinha jeito para o negócio, saiu, entrou no salão de cabeleireiro, na primeira semana ele ganhou os R$800 que ele queria ganhar em 15 dias. Dobrou a meta. Dobrou, exatamente, dobrou a meta. Sem fazer apologia ao pesadelo do nosso país, mas dobrou a meta. De verdade. De verdade. Olha que bonito. Bom, e aí ele começou a se destacar no mercado e tal, aí foi para um salão, foi para outro e tal. Hoje ele é sócio de uma multinacional que ele exporta um produto que é uma patente única, que é para as mulheres que gostam de fazer chapinha e tal, que é um produto que faz o relaxamento, acho que alisamento sem formol. Nossa, progressiva sem formol. Uma progressiva sem formol. Olha isso, pessoal. E está exportando para mais de 60 países. Então, um cara que estava no crime e que era incentivado, diferente do nosso tempo lá de trás, que eles se você fosse, muitas vezes, tentar entrar, né, nessa vida, as pessoas até te batiam ou te davam uma surra mesmo para você tomar consciência que aquilo não era uma vida. Eles estavam ali porque foram levados, mas eles sabiam que não era vida. E no caso dele, não. As pessoas estavam ali incentivando, não, você tem que ficar com a gente, tal. Mas ele despertou por si só. Ele falou assim, não, eu não quero essa vida. Eu acredito no meu potencial e eu sei que eu consigo algo melhor. E tá aí o resultado, né? Parabéns, é isso, pessoal. É isso que eu tenho repetido todos os dias de diferentes formas, né? Eu não sei se você tem filhos. Tenho 2 filhos. Eu tenho 3. Tá vendo? E já estou na 2ª geração, acabei de ganhar um netinho. E aí você olha, Denis, é o que você falou, é a inversão de valores. Na minha adolescência, eu era uma criança bastante humilde, mas era importante tá arrumada, tá asseada, tá com o cabelo em ordem, tá com as unhas limpas, porque o bonito era bonito. Né? Hoje, pessoal... Mesmo não tendo chapinha, era bonito. Não tinha chapinha, mas beleza, a gente se virava, dormia com a touca enrolada na cabeça, né? Tinha várias técnicas de ninja, assim, para dar tudo certo. Só que, assim, a gente lutava, a meritocracia fazia com que a gente quisesse ser um bom aluno, quisesse ser um bom filho. Eu lembro que, às vezes, eu muito pequena, minha mãe saía para resolver alguma coisa, saía com meu pai para ir ao supermercado, eu fazia faxina, eu limpava a casa inteira, sem ela pedir para fazer uma surpresa quando ela chegasse. Né? Eu tentava de todas as formas. Um dia meus pais saíram, eles iam ao médico. Eu lembro que eu achei uma lata de tinta e pintei meu quarto para fazer uma surpresa para eles. Né? Enfim, fiz uma bagunça, pintei a maçaneta junto, pessoal. Mas assim, para mim, eu estava feliz de estar tentando agradar a minha família, né? Queria que eles tivessem orgulho de mim. E aí eu vejo hoje exatamente o contrário, né? São pais que não podem cobrar nada dos filhos, não pode trabalhar, se trabalhar é trabalho infantil, mas para o pancadão pode ir aos 12, aos 13, aos 14, né? E aí a gente olha, puxa, né? Vamos considerar que até aos 20 a gente foi adolescente, num período curto de 30 anos, de menos, de 20 e poucos anos, diluiu toda a cultura de uma sociedade, ou tentou se diluir. Exato. Porque hoje quem se depila, a mulher que se depila, né, está sendo oprimida pelos homens. Exatamente. Um homem que abre uma porta de um carro está sendo um opressor, que não loucura, é? Né? Aí a mulher que cuida do peso, toma cuidado, ela é uma gordofóbica. Puxa, obesidade faz mal para a saúde. Exato. Eu posso falar, pessoal, eu tenho hipotireoidismo desde a adolescência. A vida inteira eu tive que tomar cuidado com o meu peso. Só que talvez se fosse hoje, assim, São Paulo Fashion Week essa semana, preconizando que, puxa, né, não precisa, pessoal, sobrepeso faz mal para a coluna, faz mal para a pressão arterial. E não é fobia. Tudo bem, todo mundo pode, né, viver em sociedade tranquilamente, mas para aquela pessoa, ela vai desenvolver coisas. E eu falo por mim, se eu engordo 2, 3 quilos, as minhas costas doem, né? Você fica com mais cansaço, você fica menos ágil. Então é isso. Essa desconstrução, obviamente, não é boa para ninguém. Exatamente. Mas eles lutam a todos os momentos. E ontem, Denis, eu estive num evento, né? E eu vi uma coisa que eu saí incomodada, que
que o roubo, enfim, o roubo era um evento de segurança muito bem organizado, por sinal, mas que o roubo é uma busca por algo que você não pode ter. Eles colocaram como justificativa do crime a desigualdade social. Mas eu penso assim, eu não tinha os mesmos que os meus amigos, eu não fui roubar para conseguir, eu fui trabalhar, né? Você, imagino que é a mesma coisa. Exatamente. Só que hoje, se eu admito o crime, pessoal, como a busca de igualdade, eu estou dizendo o quê? Que todo mundo que é pobre está certo, vai roubar mesmo. E não é assim, né, Denis? Eu tenho amigos que moram em comunidade, que tiveram uma vida absurdamente precária, mas conseguiram estudar, fizeram faculdade, parcelaram em 5.000 vezes, escolheram um curso, a faculdade mais barata que tinha na cidade, mas conseguiram e hoje estão lá, sabe, trabalhando com seu diploma, com a sua profissão belíssima, né? E nunca precisaram ceder ao crime. Exato. Então não é um empurrãozinho para que todo mundo desande de vez. O que você acha? Eu acho que o método que foi utilizado, né, a gente fica até com um papo na língua para falar, mas isso que a forma que Paulo Freire estabelece isso é totalmente fora. O patrono da deseducação. Pelo amor de Deus, você deixar a criança ali, ela se descobrir, você precisa de ter um direcionamento, né? Se está num momento de formação, você tem que ter o direcionamento, mesmo que muitas vezes de forma errada, mas precisa ter um mínimo de norte para que ela saiba o caminho que ela tem que andar, não se descobrir da forma que ela achar que não tem capacidade cognitiva para poder discernir o que é certo, o que é errado, ou para onde ela seguir o caminho. Eu lembro, falando que a gente trabalhava, hoje você faz faculdade e depois que você vai ir para o seu primeiro emprego. Eu, com 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Tá vendo, pessoal? 10 Sofreu anos. por isso? Que isso? Atrapalhou sua vida? Não é de jeito, né? Minha mãe não tinha dinheiro, né? A gente sempre foi uma família pobre. Sim. A gente sempre teve... nunca tivemos necessidade, porque minha mãe sempre trabalhou bastante. Então, ela trabalhava desde do começo do dia até 11, meia-noite. Não tinha horário. Sempre foi, como a gente diz, pé de boi para trabalhar. Mas nunca faltou nada para a gente. Mas ela não tinha recurso para poder dar para a gente comprar linha, comprar pipa, comprar bola, comprar as coisas, chuteira para jogar, que na época era o quichute, amarrado na canela. Então, ela não tinha, a gente tinha que se virar. E eu tinha um pé de goiaba na minha casa e na rua de frente de casa tinha uma feira. Eu falei, vou pegar... Tá vendo, pessoal? É empreendedor desde os 10 anos. Exatamente. Vou lá, pegar as goiabas, jogo num saquinho, colocava no cabo de vassoura e saia vendendo. Olha isso. Tinha gente nas barracas lá que não gostava, tal, mas eu ganhava meu dinheiro. E com 14 anos de idade, eu cheguei a puxar carroça para não entrar na vida do crime, porque eu tinha que viver, porque goiaba era a época. Tinha época que não dava goiaba. Não tem o ano inteiro, pessoal, é isso mesmo. Então, e não tinha estufa também, né, para forçar uma colheita fora de época. Aí tinha um cara que o cara tinha até deficiência, ele mancava e tal, e ele puxava um carrinho na rua, né? E eu ficava olhando o cara, tal, ele sempre passando, eu cheguei para ele, um dia eu falei, cara, como é que funciona, tal? Você sai pegando, tal? Aí ele começou a explicar, eu pego isso, pego cobre, pego latão, pego papelão e tal, e vou lá, eu falei, quanto que dá no dia? Tudo isso mesmo, tal. Cara, fui lá no Ferro Velho, peguei um carrinho, saí puxando, pegando papelão, tal, fui lá, consegui o dinheiro que eu queria para comprar linha e pipa para poder empinar, fui lá, comprei e tal. E ó, é isso. O pessoal olhando para mim e falando, maloqueiro lá, isso, aquilo, eu tô nem aí. É muito que maravilha, né? Muito melhor. Se preocupou com a sua necessidade, não com o que os outros achavam. Exatamente. Né? Eu não precisava ir para o caminho errado para poder agradar os outros. Eu tinha uma consciência livre que eu tinha que ganhar o meu dinheiro de forma justa, né? Sim. E foi ali que começou. Aí, 14 anos também entrei no office boy, aí depois fui vender jornal, TV a cabo, jornal por telemarketing, depois net, TV a cabo, batendo porta a porta, na chuva, sol, a gente parava naquela Kombi, aquela combosa mesmo, cheia de macho lá dentro e tal, aquele fedor.
Mas era um barato. Eu zoando com o outro, contando piada e tal. Ia pra rua, parava, ia lá batendo porta a porta, vendendo net e tal. E, pô, e aí comecei a carreira. Depois fui para um banco. Aí entrei num banco. Tive uma carreira meteórica, né, no banco, que na área que a gente entrou, era uma área que você tinha um caminho a seguir e tal. Puta, eu consegui pular. Mas para não ficar falando dessa trajetória toda, aí, puta, aí saí, fui estudar, fiz uma pós-GV em planejamento tributário, um LLM, que é em direito societário, para estudar a área que eu atuo, que hoje a gente tem uma consultoria tributária, empresa de construção civil, tem banco digital, tem empresa de TI. Então, hoje a gente tem um grupo de empresas que parte dos recursos a gente direciona para o social. Tá. Né? Que, inclusive, foi tema desse meu mestrado, da obrigatoriedade das empresas investirem no social. Perfeito. Porque isso não é, como que eu posso dizer, não é que você é bom ou ruim. Isso é necessário, isso é obrigatório. Porque quando o Estado ele reconhece que ele não consegue alcançar as vidas e ele te proporciona a renúncia fiscal, então a redução dos impostos que você tem a pagar para você poder direcionar... De investimento. E você direciona esse investimento no social, você tem obrigação. Você, como empresa, como um cidadão que usa a sociedade onde você atua, o que a sociedade ela espera? Bens e serviços de volta. E esses bens e serviços que pode vir através de uma doação, de recurso, para fomentar as organizações que desenvolvem um trabalho sério, eficiente, melhorando a comunidade onde ela atua, não é opção. Você não tem, eu vou ou não vou. Né? Isso tem que ser considerado no planejamento anual das companhias, não só o market share que ela vai adquirir, quanto de mercado que ela vai estar entrando, mas desse mercado que ela vai adquirir, quanto do social ela vai estar investindo. E não gastar, pessoal, é investimento, né? É investimento. Eu acredito muito, Denis, meu filho do meio, que hoje já é pai, ele foi atleta há muitos anos, militante, né? Ele passou por alguns clubes, foi federado. E eu sempre achei aquilo maravilhoso, porque eu penso assim, toda criança precisa se destacar no grupo. E hoje, infelizmente, ela já não pensa mais em ser policial, porque o policial muitas vezes é massacrado pela mídia. Né? Fazendo um parênteses aqui, pessoal, a gente está com o presidente de uma ONG que, assim, maravilhosamente me diz que é bolsonarista roxo, né? Então, assim, é isso que a gente precisa acabar com alguns preconceitos, porque a gente acha a psicóloga é tudo esquerdista. Não é, pessoal. Estou aqui, ó, psicóloga bolsonarista com orgulho, né? Então, a gente precisa acabar um pouco com isso. E a gente precisa, sabe, Denis, entender que a iniciativa privada só leva vantagem, porque ela faz o investimento no jovem. Deveria, na minha opinião, todos os jovens deveriam ser incentivados ao esporte competitivo desde pequenininho. Exatamente. Como fazem, né, em tantos países desenvolvidos, como faz em Dubai, que pega professores de jiu-jitsu, de capoeira daqui do Brasil e leva para lá para ensinar para as crianças. Então, assim, se as empresas investirem no esporte, no esporte competitivo nos jovens, essa empresa não vai correr risco de ter tanta criminalidade em volta, de ter tantos funcionários desmotivados, porque hoje as empresas me falam, Cris, não tem mão de obra. Pois é, esses jovens não estão acostumados a ser desafiados. Exatamente. Né? Eles desistirem. Na nossa época, pessoal, quando me perguntam, Cris, você vai aguentar mais uma pré-campanha? Pô, é pesado. Eu falo, gente, aqui é ZL, vocês não estão entendendo. Não sabe o que é, né? Aqui é ZL, eu pegava ônibus pendurada do lado de fora, pessoal. Vocês não estão entendendo. Eu não me acanho. Ônibus e trem, e metrô. E quando não tinha dinheiro, voltava a pé para casa e andava 8, 10 quilômetros. Então, assim... Isso tornou a gente, não é, Denis? Muito mais resiliente, muito mais forte, muito mais
muito mais preparado para lidar com problemas na vida, né? Se acabar o dinheiro, a gente sobrevive, ao contrário daqueles que sempre tiveram tudo. Então, a gente tem dentro da gente, pessoal, uma raiz muito forte. A gente tem, não é? Com certeza. O que eu sinto é que a gente tem, assim, uma força interior. Olha lá, vamos recarregar nossa água. Por favor. Então, assim, a gente tem uma raiz, e isso é o que a gente precisaria incentivar os nossos empresários, os nossos políticos, incentivar a nossa cultura, que não adianta falar para o jovem, coitadinho, ele nasceu na comunidade de judiação, ele não tem condição de ser nada na vida. Ele vai entrar para o crime mesmo porque ele não tem opção. Tem, pessoal, todo jovem com saúde ou sem saúde, mesmo que ele tenha que adaptar a condição dele, ele pode sim fazer esporte. Eu tenho amiga cadeirante que é esportista, eu tenho amigo deficiente físico, né, que consegue, deficiente visual, deficiente auditivo, que leva uma vida normal. Então, assim, a gente tem que parar de vitimizar a nossa sociedade, não é isso? Imagina se a gente tivesse se vitimizado. Nasci na ZL, ando de conga, tem uma conga furada para ir para a escola todo dia. No sábado tem que lavar logo cedo para secar para segunda-feira. Minha mãe falava, filha, acorda e vai lavar seu tênis para você poder ir para a escola segunda. E era isso, eu ia ficar caçando sol pelo quintal, pessoal, para o tênis secar. Não é? E é isso. E assim, pessoal, não fui para o crime, não fui fazer nada de errado, nunca peguei sabe, nada escondido. Por quê? Porque eu entendia que eu era capaz, porque a nossa geração não tinha opção, a gente tinha que dar certo, não dava para não dar certo, pessoal. Não dar certo era sucumbir e ver os pais sucumbirem quando mais velhos, não é? Exatamente. Então, assim, vamos pegar essa geração, ao invés de declarar ela falida, perdida, estragada, como muitos falam, essa geração está perdida. Não está, pessoal. E as próximas, se a gente tiver esse pensamento derrotista, ao contrário do que o Denis está fazendo também, se a gente não olhar e acreditar e falar vai ter que dar certo, a gente está fadado ao fracasso. A gente está num país que não vai ter solução se a gente não acreditar nele. Exatamente. Não é, Denis? Fala um pouquinho para a gente assim, sobre isso. Eu acho que o país ele está indo no caminho de uma Venezuela, de uma estava, né, indo nesse caminho, né, desse libertarismo que te tira todos os pontos de atenção. Então você não tem mais ponto de atenção. Pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser. Quer roubar? Vai roubar. Quer matar o outro? Vai matar o outro. Tudo é justificável. Quer fazer sexo em praça pública? Isso, vai embora, beleza. É isso mesmo. Mulherada, pode pegar a mulher, pedofilia, é só uma casamento entre familiares. Tá tudo isso. Que loucura que a gente está... É uma selva, né? É um negócio... É uma desconstrução, de fato, do ser humano, né? Do que, de fato... faz a gente ter um mínimo de bom senso. Como você colocou que, de fato, a sociedade ela precisa ajudar, as empresas elas precisam ajudar, a gente tem alguns pontos que a gente consegue superar e melhorar. Não sei se chegaria no nosso presidente, meu presidente. Aqui, a parte social ela é muito importante. Né? A gente precisa, os trabalhos, Lei Rouanet, ela é extremamente vantajosa para a gente conseguir proporcionar para aquele jovem lá, como nós, na infância, que a gente não teve oportunidade de ver um circo de Solé, porque não existia, não tinha como. Nem o circo que tinha, pessoal. Eu morava numa rua que no fim da rua tinha circo, mas não tinha dinheiro para ir no circo. Vocês não estão entendendo. Tentava pular e entrar por trás e tava podendo. Não, a gente via. Sabe o que me deixava, pessoal? Minhas memórias de infância que eu adoro quando vem alguma. Eu ficava feliz que do meu quarto, quando eu ia dormir da minha casa, eu escutava o barulho do leão. A gente ouvia o rugido do leão do circo. Então, assim, hoje, claro, dá dó, né, de saber que o leão está preso no circo. Mas quando eu ouvia, eu me sentia fazendo parte daquele circo que estava lá, mesmo sem poder ir. Exatamente. Ouvir o som dos animais ali, ver aquele movimento. No final da rua dava para ver até as luzinhas, as lâmpadas em cima do circo. Eu ficava feliz, eu ficava orgulhosa por ter um circo no final da rua.
né? E aí eu falo assim, puxa, alguma vez... Se você pudesse, né, ter ido, né? Porque a Lei Rouanet, de fato, ela proporciona que você consiga ter acesso a esse tipo de entretenimento. Né? Só que o problema, ele é mais conjuntural, porque a estrutura de como ela está sendo formatada é que abre esses precedentes para que o recurso ele não vá para onde tem que chegar, não tem que ir para o artista. Isso tem que ser feito de uma forma muito mais inteligente e dá para ser feito ajustando alguns pontos e incluindo alguns monitoramentos que seja através de uma auditoria ou um software de controle que faça as medições e liberação dos recursos, ou seja, através da prestação de contas de fato. Então, existem muitas brechas que dá para se melhorar. A gente tem conversado com alguns deputados e até vereadores para a gente conseguir ajustar o modelo social. O modelo social que vigora hoje no país, ele é um modelo falido, né? Porque eu falo porque eu sou organização social. Nós temos 2 convênios com a Prefeitura de São Paulo que ela subsidia aqueles convênios, os 2 convênios, que isso dá mais ou menos em torno de 70% dos custos que envolvem a organização em si. Porque você tem um diretor, você tem um gerente de atendimento, você tem um cara de manutenção, que você precisa manter a estrutura rodando. Então, esses custos têm que ser suportados pela organização. Então, o que os convênios suportam são os projetos. Mas só que eu sou parte do governo. Quando o governo ele absorve os meus números e joga isso para um balanço social, ele considera que aquela atividade desenvolvida naquela região foi feito pelo governo. Então, eu sou um braço do governo. Né? Então, eu sou uma organização não governamental, mas gero números que aumentam o balanço social do governo. Então, se eu sou parte do governo, eu não tenho que ficar... Eu tenho vontade de entrar para o social. Eu tenho vontade de desenvolver uma atividade que contribua para a evolução do ser humano. Eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para fazer isso, porque esses outros 30% tem que ser subsidiado por mim. Então, ou eu faço lá os bingos, ou eu vou pedir doação para as pessoas que se comoverem com a causa, entram ajudando, porque o subsídio dos projetos, eles só subsidiam parte das despesas de uma organização. Então, muita gente, você vê muitas organizações, e a gente conhece muita organização, que chega no final do mês, começa a ficar desesperado, porque as contas não fecham. Sim. Aí tem que ficar pedindo para um, tem que pedir para outro. Algumas... isso abre a possibilidade das organizações trabalhar de forma incorreta. Se eu tenho as minhas despesas 100% transparentes, auditadas e subsidiadas, eu só preciso ter controle. Se eu tenho controle do que está sendo gerido, se eu tenho os indicadores me dando a informação do que cada funcionário tem executado, e esses indicadores refletem o atendimento dos usuários, eu não preciso ficar me descabelando, assumindo uma responsabilidade, a gente fala assumindo uma pica giga, desculpa até, né? Mas assumindo que não tem tamanho. Isso. Você tem uma ideia? Porque você ter um gasto maior do que a sua receita é impossível. É o seu patrimônio. Sim, eu, como presidente da organização, é o meu patrimônio que está ali. Se eu tiver qualquer tipo de problema, se eu não conseguir quitar essas contas, ou se eu não tiver o recurso para bancar ali quando as doações, como na pandemia, foram praticamente a zero, eu estaria respondendo com o meu patrimônio de algo que eu me dispus para fazer uma contribuição com o governo e gerar os atendimentos que o próprio governo reconhece que não tem braço para chegar lá na ponta. Então, para isso, ele me outorga essa ação, só que o recurso que deveria ser bancado por ele não acontece. Mas é por conta do formato. Né? O formato ele precisa ser melhorado, dá para se melhorar e fazer um negócio de excelência, com atendimento
um atendimento no detalhe com aquele jovem e você direcionar de fato. Acabar com esse negócio de me engana que eu gosto. Esse monte de ONG. Pega a Amazônia, um monte de ONG que não faz e que nada. não faz nada, pessoal. Tá só para roubar. Pega um detalhe, protetores da árvore e tal, com a folha rosa que está no pico da montanha. E assim, às vezes a coisa nem existe. E recebe um caminhão de dinheiro e não se sabe para onde foi. Então, o que eu penso é isso. Assim, a gente tinha um BNDES que só favorecia grandes empresários. Exatamente. Existe empresário, inclusive, conhecido da gente, que tinha dinheiro de sobra para comprar quantos aviões quisesse, usou o BNDES para financiar avião. Né? E aí o pequeno empresário, eu trabalhei com reciclagem, durante 4 anos fui sócia do meu filho, um negócio pequenininho, a gente tirava da boca literalmente para conseguir se manter, porque não tinha, né? Você não consegue, e tentamos financiar uma ajuda do BNDES, porque a gente precisou comprar um filtro uma vez e não tinha como comprar. Não conseguia, porque era uma empresa pequena, era uma empresa muito jovem, embora com as contas transparentes, então é isso. Mas aquele empresário que queria comprar um barco novo, um avião novo, conseguia. É o que você falou, Rouanet. Você pega uma cantora milionária que tem avião, que tem tudo, conseguia Rouanet, né? Há 4 anos atrás. Aí você pega aquele cara que está fazendo um trabalho sério, que tem potencial, que precisa de um empurrãozinho para comprar um violão novo, ele não consegue. E aí é o que você falou, né? Então fica desproporcional. A ONG que cuida de algo que a gente nem sabe se existe mesmo, consegue o dinheiro e às vezes uma ONG, e não vou nem dar o exemplo da sua, porque a sua é muito bem estruturada, pelo que eu estou entendendo, mas eu já vi casos de apoio a crianças com câncer, eu sou psicóloga, especialista em pacientes com câncer, então chegam algumas informações. Uma casa de apoio pequena que atende 10, 20 crianças, a gente não consegue enquadrar ela como casa de apoio e eles não conseguem nenhuma ajuda de ninguém, né? Da prefeitura, de ninguém. Até eu consegui, há pouco tempo, entrar em contato com um amigo que ele falou, Cris, tem um asilo e 2 casas de apoio a crianças com câncer que está precisando de alimento. E aí nós tivemos uma reunião com o Coronel Melo Araújo, presidente do CEAGESP, que está fazendo um trabalho fantástico. Sensacional. E aí ele falou, Cris, olha, traz o nome desses 3 locais para cá, porque a gente está conseguindo ajudar mais de 200 instituições, mas a gente não dá nada. São sobras de alimento que os permissionários pegam. Olha, sobrou mamão essa semana. Ao invés de descartar, direciona para casa. Sobrou batata. Ele falou, se a GESP não dá nada, eu não dou nada para ninguém, mas eu consegui reorganizar coisas que iriam para o lixo, iriam para o descarte, embora estivessem em excelente estado, e hoje a gente consegue separar esses alimentos e destinar para várias casas. É isso, né, Denise? É você conseguir reorganizar e ajudar pessoas que estão precisando do básico, muitas vezes. Exatamente. Né? Isso é como o país ele foi construído. A gente está em constante evolução. Né? A gente está ajustando muita coisa. Né? Graças a Deus, né, o presidente conseguiu ganhar, está a 70%, 80% de votação real. Né? Não essas pesquisas aí totalmente fora da realidade, que o pessoal acha que a gente é bobo. Né? Pelo amor de Deus. Chega a ser constrangedor, galera. É isso. E a gente conversa, a gente tem amigo, né? Cara, a gente quase não vê. Tem um ou outro que é aquele fanático, fala, eu voto nele mesmo e tal, isso, aquilo, mas não existe fundamento. Para ele, aquilo ali é como se fosse um voto de repulsa. Ele não é um cara que enxerga o futuro, está preocupado com as outras gerações. Né? Isso, então, quem está preocupado de fato sabe que o que o presidente de fato tem feito, o que tem entregue e o que ele acabou, que é o câncer, né, que corrompia de fato o país. E ainda, em algumas estruturas, ele corrompe e acaba com a progressão do país. Ele não está nem aí, ele está ali olhando para o umbigo dele. Ele não sabe que esse pontapé inicial de começar
a direcionar e acabar com essa corrupção, isso vai colocar o Brasil como uma das 3 potências mundiais. Já está entre as 10, pessoal. Mesmo pós 2 anos de pandemia e uma guerra que inflacionou o mundo inteiro. Então, quando o seu vizinho fala, olha, Bolsonaro tá aí, subiu o diesel, subiu a gasolina, subiu o alimento, lembra aquele seu vizinho que ele está sendo tendencioso ou mal informado. Exatamente. Né? Porque a gente sabe, pessoal, que a gasolina subiu no mundo inteiro, está faltando fertilizante no mundo inteiro, mas graças a Bolsonaro que viajou até a Rússia um pouco antes da guerra, ele conseguiu firmar uma parceria onde não está faltando fertilizante, então as nossas lavouras continuam bem, obrigada, nosso agronegócio prospera a passos largos, né? E aí, assim, disso ninguém fala, só, mas eu não vou votar porque subiu a gasolina. Onde não subiu, pessoal, está tudo inflacionado. É só ter boa intenção. Exato. É só a gente juntar os 2 neurônios ali, dar uma chacoalhadinha assim para ver se eles se encontram, né? Que é óbvio. Só vota num ex-presidiário quem não tem amor nem a si próprio, quem não pensa no futuro dos seus filhos ou dos seus pais idosos, é que opta por eleger um ex-presidiário. Isso não é a maioria do brasileiro é honesto, né? É a narrativa, Cris, é uma narrativa muito forte. E a gente vê que é sistêmico, a gente vê que o que tem acontecido, né? Você calando todo mundo, ninguém pode mais expressar a sua opinião, porque pode sofrer retaliação. Então, é muito complicado a gente conseguir lidar com isso. Porque são poderes muito fortes, né? São estruturas que para te destruir é assim, né? Então, as pessoas ficam com medo de fato entrar e bater de frente se não tiver um movimento de fato estruturado em apoio com o presidente, ele fazendo um chamamento, vai ser muito difícil a gente conseguir caminhar como deveria, apesar de eu acreditar que nesse processo de evolução da humanidade não tem mais volta. Então, a gente já evoluiu. O que sempre o presidente colocou, né, isso de forma muito... sem falar em religião, né, que é conhecereis a verdade vos libertará. Então, muitos foram libertos, porque conseguiram enxergar de fato o que acontece por trás dos bastidores. Então, essa estrutura maligna que sempre dominou e sempre deixou todo mundo ali numa caixinha obscura, hoje veio à luz. Então, hoje a gente sabe, de fato, e tem muito mais certeza do nosso voto. Antigamente a gente ia tal, eu vejo até as narrativas acontecendo, falando, eu votei no Bolsonaro, hoje eu não voto. Mentira! Quem vota no Bolsonaro, quem votou naquela eleição, não vai deixar de votar agora. Isso. Porque votou consciente e com essa abertura e essa luz na clareza das informações, só teve mais convicção de que a gente acertou em ter votado nele lá atrás. Exatamente. Hoje eu participei de um programa na Rádio ABC, queridíssimos, assim, né? E a gente estava falando justamente isso, assim, nós votamos, 54 milhões de brasileiros votaram, deram voto de credibilidade ao Jair Bolsonaro, porque ele tinha um histórico, acho que de 26, 28 anos, né? Exatamente. Como deputado. Isso. Mas nós não sabíamos, ele nunca tinha sido prefeito, nem governador, muito menos presidente. Então, nós não sabíamos, foi um voto de confiança pela pessoa que ele era, pela fé que ele tinha no que ele podia fazer, mas foi um voto de confiança que a gente apenas confiou. A gente não tinha como ter certeza como ele seria presidente. E ainda assim teve 54 milhões de votos. Exatamente. Aí eu pergunto a vocês, 4 anos depois,
agronegócio melhorou, as rodovias federais estão pavimentadas, os caminhoneiros deixaram de passar 7, 8 dias de balsa para conseguir fazer um percurso que dura algumas horas por estradas boas, pavimentadas. O desaparecimento de 42 mil crianças ano, que sempre existiu no Brasil, diminuiu, as crianças estão voltando a ser encontradas, a prostituição infantil, a pedofilia diminuiu, a violência contra a mulher hoje, eu não sei se você sabe desse dado, existe um Disque 100 que antes... dado da ministra Damares, que eu ouvi a semana passada, em Bitinga, numa palestra maravilhosa. Nossa, em Bitinga, parte da minha família é de Bitinga. Olha, se eu soubesse, eu já tinha ido visitar a sua família lá, vou cidade voltar. Do Bordado, E ela falando que, assim, o Disque 100, Denis, antes do governo Bolsonaro, levava 70 minutos para atender uma ligação. Tá? Levava 70 minutos. Loucura. Então, imagine uma mulher que sofreu abuso, uma mulher que sofreu violência, ela vai ligar para pedir ajuda, desesperada, com medo do agressor chegar, ela levava 70 minutos em espera para conseguir falar com alguém. Isso tem futuro? Nenhum. Loucura, né? Hoje leva menos de 1 minuto para essa mulher ser atendida. Excelente. Ou seja, melhorou em tudo, melhorou o desemprego. Hoje a gente está com taxa de desemprego inferior a 2015. A economia subiu, estamos entre os 10 países que pós-pandemia voltou a crescer. E aí eu falo assim, como é que o indivíduo diz que prefere um ex-presidiário e mostra na pesquisa, nossa, todo mundo quer. Eu não acredito. Exatamente. Então, assim, são todos os dados. Não é que Bolsonaro melhorou numa área. Ele melhorou em todas as áreas. Educação melhorou, reduziu o combate os à criminalidade. Impostos, tudo. Enquanto alguns governadores aumentavam. Exatamente. E não diminuiu mais, pessoal, porque quando chegava aqui o calça apertada, dava um jeito de fazer aí um conluio com outros governadores e não deixar baixar, né? Exatamente. Então, assim, se com tudo isso alguém me fala, eu vou votar no Lula, eu não vou recomendar psicologia, porque eu acho que não resolve. Eu acho que tem que ser alguma coisa mais intensa. Assim, né, como... nós somos democráticos, a gente aceita, né? Totalmente. A gente entende, isso, tá? Assim como eles também sim, precisam aceitar a nossa opção. Senão Senão é aquela coisa, acusa-me do que você é, né? Exatamente. Então não tem sentido cercear o nosso direito de escolher quem a gente quiser. E cerceiam. Eu já quase apanhei porque estava com uma máscara do Brasil. Eu sempre conto, né, pessoal? Quem segue sempre já ouviu essa história. Mas eu fui no Hortifruti com a minha filha, na época ela estava com 12, 13 anos, né? E eu fui xingada com um homem que falou que Bolsonaro tinha que morrer e quem apoia Bolsonaro tinha que morrer também. Um senhor de uns 60 anos gritou, até vir o segurança e conduzi-lo para fora. Ou seja, somos cerceados, né? Se existe alguém aqui que é fascista, pessoal, é a esquerda que tenta agredir, que agride, que destrói, por exemplo, um carro que está adesivado, né? Com uma bandeira do Brasil não precisa mais. Eu tive que socorrer um amigo que foi espancado saindo do metrô porque a mochila dele tinha um botão com uma bandeira do Brasil. Isso é o verdadeiro fascismo, que proíbe a liberdade de expressão, que proíbe a liberdade de pensamento, né? Você não pode nem se expressar e muito menos pensar a respeito. Se você usar uma camiseta, está correndo risco. Isso é o que a gente chama de regime fascista, é aquele que impõe a qualquer preço a sua vontade. E eu penso assim, puxa, a semana passada até me perguntaram aqui mesmo, Cris, mas você teria amizade com alguém que seja de outro partido, que seja de um partido de esquerda? Claro que sim, desde que respeite os meus limites. Nenhum problema. Pode vir na minha casa com a camiseta do Lula? Vem, não tem problema. Desde que você respeite a minha família, respeite o meu pensamento. E deixa a carteira quando... não. Aí são os detalhes. Mas para dizer que eu jamais, pessoal, jamais eu vou me contrapor a alguém porque ela pensa diferente de mim, desde que ela me respeite. Posso entrar em conflito se ela não me respeitar, se ela não respeitar os meus filhos, não respeitar a minha crença religiosa, aí sim vai ser difícil. Mas se ela quer votar em quem ela quiser,
desde que ela mantenha uma conversa de respeito, tá tudo certo, somos democráticos. Sem dúvida. Eu tenho um amigo que, né, toda, né, tem um que fala, eu vou votar no Lula. Beleza. Mas por quê? Azar seu. Beleza, mas é amigo, convivo com ele e tal, um cara bacana, um cara de gente boa e tal. Mas, pô, é a opção dele votar, tá tudo certo. Tem um amigo que vai votar no Ciro, tem um. Não, eu não vou falar, porque senão... Se ele estiver assistindo, ele vai achar que é com ele que você está falando. Mas... Para que você ouviu falar que tem alguém que tem um amigo, vai. Então, um pouquinho. Os caras... Então, a gente de verdade, a gente o que eu tenho visto até lá no projeto é que não é nem culpa dessas pessoas, né? É que o programa ele foi tão bem implantado, né? E ele começou lá com o marxismo, de fato, né? Então, veio com Lenin, veio com toda a estrutura de você implantar um sistema pedagógico desde das faculdades que começou. Então, essas pessoas cresceram tendo isso como uma verdade, né? Então, eles acreditam que, de fato, isso é o melhor sistema. Então, para eles, é a melhor coisa que tem a ver. Está tudo certo, né? Ele tem essa crença, ele acredita, ele acha que é dessa forma que ele vai, né, xingando o outro, porque eu não aceito sua opção, porque isso, ou aquilo. Tudo bem, deixa ele tocar a vida dele, só não pode nos agredir, né? Só não pode, tem que nos respeitar, né? Da mesma forma que nós temos que respeitar eles têm que nos respeitar. Ontem, Denis, eu estava voltando de um evento em Pinheiros, estava indo para um evento no Ibirapuera e a gente passou em frente ao Shopping Iguatemi, né? No evento de segurança eu tinha ouvido falar sobre a igualdade social, né? E passei em frente ao Shopping Iguatemi, tinha ali uma aglomeração do MST. Nossa. Né? E depois invadiram, tá em toda a mídia, para quem quiser ver, é só digitar ali, invasão do MST no Iguatemi. E aí eu pergunto, sabe, Denis, será que alguma daquelas pessoas que estavam ali tinham noção do que eles estavam fazendo ali? Porque o que a gente vê em eventos assim, eles colocam no ônibus e falam, olha, R$50, a gente está indo ali, vocês levantam o cartaz que a gente já fez para vocês. E é isso, eles correndo pelos corredores, ostentação. Gente, tá tudo bem, eu não vou ficar com inveja de você se você tiver um relógio, tiver um celular mais caro que o meu. Eu acho que todo mundo tem direito a ter o que quiser e o que puder, desde que seja conquistado com trabalho, tá tudo certo. Mas né? Você sabia que a gente cresce, né? A gente vai evoluindo, a gente passa a olhar a nossa vida mesmo, como a gente começou, como que a gente poderia ter ido para outro caminho, de fato. E eu votei no Lula. Olha. Eu votei. Eu tô invicta ainda, nunca votei, pessoal. Na primeira eleição, eu votei, acreditando na mudança, de fato. 99% das pessoas me falam isso. Votei, hoje é mais um motivo para você saber quem é ele. Né? E quando a gente... por que a gente acredita que a evolução do ser humano ela só acontece através da educação? Porque com a educação você começa a expandir a mente, você começa a enxergar algumas coisas que acontecem e você consegue ter a sua opinião para você seguir para um caminho ou para outro. Porque quando você não tem essa educação, você passa a ser manipulado. Então, tudo que te colocam como informação, você não tem capacidade de raciocinar e entender o que existe por trás. Então, por isso que a gente tenta, no projeto, fazer com que as pessoas, por si só, pensem e a gente vai conduzindo e fazendo com que elas passem a refletir em cada um dos temas. Porque se não for por isso, a gente passa a conduzir de uma forma que nós também achamos que é certo e muitas vezes pode ser certo para nós. Exatamente. E não é certo para ele. Então deixa ele despertar, deixa ele entender o que está acontecendo e ele toma a melhor decisão que ele acha que seja correta para ele, né? Isso, até porque nem seria correto usar o projeto para impor uma doutrina qualquer que seja, pessoal, nem de direita, nem de esquerda, né? Mas, Denis, assim, só a título de curiosidade,
os adolescentes, os jovens ali, a partir de que idade que eles estão ali? Qual a faixa etária? E assim, você ouve comentários sobre política? Você tem uma amostragem? Eles têm, ou não, ou esse assunto nem é abordado ali. E eu falo de abordado naturalmente, pessoal, não é que vamos para a sala de aula falar de política agora, não é isso. Mas você ouve algum comentário? Você faz ideia de qual a preferência política desses jovens? Ou... Olha, ali, desde que eu assumi, eu sempre procurei trazer todos os processos do mundo corporativo que funcionam, que são metas, que são atingimento de resultado, que são a qualidade nas entregas que você precisa ter para atingir o objetivo. Qual que é o objetivo? Você trabalhar com aquela pessoa que está ali. Né? Você precisa, ela precisa sair dali melhor do que ela entrou. Ela não tem que entrar e ficar ali como um repositório, como muitas que a gente sabe que existe no mercado, que está ali, está um repositório, fica ali. Então, não, a gente trouxe toda a bagagem do mundo corporativo e hoje é mérito. Né? O cara, e a gente desenvolve ele. A gente procura dar gatilhos para que ele, por si só, comece a desenvolver. E eu sempre deixei muito claro, tanto na empresa quanto lá, que nós somos agnósticos. Então, independente do cara ter a religião dele, para nós não interessa, pode ser religião A, B ou C, para nós não faz diferença. Opção sexual também para nós não faz a menor diferença. E opção política, para nós também não faz a menor diferença. O que a gente tem como crença é o que nós acreditamos como certo, porque a gente viu que na trajetória é o que tem dado certo e a gente procura estabelecer dentro do Instituto essas regras e esses fatores que fazem com que os usuários, os que frequentam o Instituto, eles consigam evoluir de uma forma muito mais rápida do que acontece hoje, né? Sendo só um repositório que fica ali, pessoa sem fazer nada, sem ter qualquer tipo de estímulo e está retroagindo de verdade. Então, para nós ali, a gente procura não estabelecer. Não abordar. Tanto que a gente recebe alguns políticos de diversos partidos que conhecem a seriedade do Instituto. Nós trabalhamos com todas as contas 100% transparentes. Né? Então, isso foi também algo que trouxemos do corporativo. Então, o que era fechado, né? Então, se tinha ali tudo... Não, vamos subir no portal da transparência. O cara que está doando R$1, ele tem que saber para onde que ele está doando. Isso, sem dúvida nenhuma. Porque senão, da próxima vez, ele fica em dúvida e não doa. Né? Eu me sensibilizei com a causa. Né? Uma causa do câncer. Né? Vai lá... A gente tem um desenvolvimento de célula-tronco que os caras estão indo, puta, legal, vou financiar o cara. Mas eu deposito no Instituto e está indo para desenvolvimento, ou está indo para comprar isso, ou comprar aquilo, tal. O cara tem que ter essa transparência. E é essa transparência que a gente fala que o terceiro setor ele precisa ter numa mudança da estrutura para ele poder andar conforme ele precisa. Então, se você tem contas transparentes, se você tem gestão, se você tem administração do que acontece e você mostra isso para o mercado, eu te falo que 90% do que existe de corrupção, ele cai por terra no mesmo momento. É por isso, pessoal, que a gente defende tanto o Estado mínimo. Né? Apesar de direita conservadora, vocês falam, porque quer conservar. Não, a gente quer o Estado mínimo, a gente quer as privatizações. Justamente por isso, pessoal, porque quando o emprego não é público, a empresa é obrigada a gerar renda ou ela não sobrevive. Né? Não adianta, é o que a gente fala do mamar nas tetas do governo, não rola no setor privado. Né? E aí, assim, se a gente privatiza a empresa, ela vai obrigatoriamente ter que dar certo, ou ela vai fechar. Exatamente. Não é? É muito mais a sua área do que a minha, isso. Mas então a gente precisa privatizar, a gente precisa... Você falou do terceiro setor de ter contas transparentes. Eu acredito que em tudo na vida tem que ter
contas ou atitudes transparentes. Porque é isso, se você não confia, você faz uma vez, depois você vai desistindo, você vai se desestimulando a fazer de novo. Exatamente. Né? Por isso eu acho até que o nosso presidente faz tão bem de fazer as lives dele ali de uma forma até improvisada, conversa, comenta, fala ali sem discurso escrito, porque é isso, ali torna transparente. Você fala, eu ouvi o Bolsonaro falando, ou seja, não foi distorcido pela mídia, não foi escrito por ninguém, ele simplesmente pegou um monte de papelzinho ali, sentou ali e mandou ver, né? Às vezes com o ventilador ligado e tudo. E é isso que a gente precisa para tudo, né? Denise, eu até, quando eu perguntei da política, nem pela indução, mas o que eu noto que se eu colocar um adesivo do Bolsonaro no meu carro, me chama a atenção isso, que os meninos, assim, frentista, vem, ai, que lindo o seu adesivo, arrumam para mim, segurança. Pessoal, outro dia, 3 garis pararam para tirar foto comigo, porque eu estava com camiseta do Bolsonaro, nem era época de eleição, de nada disso. Pô, que legal sua camiseta. E é um pouco isso, eles falam que eles querem acabar com a classe média, porque a classe média é opressora, é conservadora. Na verdade, não, pessoal, conservador é aqui, ó, como o Denis, é um menino que sofreu, é como eu, que tive uma infância difícil, e que a gente quer o nosso país cuidado com carinho, com respeito, a nossa família, né? Então, quando eu te perguntei, foi mais isso, que na minha amostragem, aqueles que não cultivam valores, aqueles que não lutam pela sua pátria íntegra, são aqueles que têm as facilidades e não os que têm as dificuldades, né? A gente tem que inverter um pouco essa chave, porque não é a criança ou jovem humilde que não está nem aí para o país, ele precisa que o país dê certo. Normalmente quem não está aí é quem teve tudo certo e que se der errado, galera, pega o avião, ó, vai para Aspen esquiar e tá tudo certo. Sai no seu carro blindado até o aeroporto, não é isso? Isso aí. Então é isso. Pessoal, aqui, ó, tá todo mundo levantando de 1 hora de live. Pô, já deu uma Galera, hora, caramba. para o relógio, tá bom demais, não tá? Caramba, já foi 1 hora, foi muito rápido. Então, Nossa. É o que eu te falei. Eu falei, magicamente o tempo voa aqui. Legal. E é isso, pessoal. Assim, infelizmente chega ao fim, mas olha, uma live como essa a gente vai fazer a parte 2. Vai. Tá bom, legal. Então, assim, ó. Quer falar algum recado? Tem alguma mensagem? A Ari e a Jane do WhatsApp. Ari e Jane, um beijo para vocês. Obrigada por estar aí. Márcia, sempre. A Márcia estava de manhã também. Um beijo. A seguidora mais presente há anos. Assim, Má, te amo, linda. Leomar Rocha. Leomar, boa noite. Maria Inês, quem mais? Alguma pergunta para a gente responder? O Ari falou, parabéns, presidente deles, pelo seu belo trabalho. Obrigado, Ari. Muito obrigado. A Márcia também falou deles, parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Obrigado, Márcia. Parabéns pelo seu trabalho na sua ONG, né? A Vanessa Augusto que falou. Obrigado. A minha irmã, a Vanessa Augusto. Aí não vale, hein? Vale sim. Minha irmã, quando elogia, vale em dobro. Né? Parabéns por estar aí à noite cansada assistindo o irmão. Coronel Delafina, Antônio Delafina, parabéns pela excelente entrevista. Obrigado. Coronel, um abraço. Coronel Delafina, assim, é um guerreiro também, é incentivador de todas as boas causas. Legal. Fez um jantar maravilhoso da PMDFESP, né, Coronel? Que eu tive a honra de participar em 2018, isso. E a PMDFESP é uma associação que cuida de policiais militares portadores de alguma deficiência, principalmente adquirida durante o curso aí da profissão. Então, belíssimo, assim, o Coronel Delafina é muito sensível a todas essas causas. Um abraço, Coronel, te admiro muito. Coronel, só um recadinho. Coronel, uma das estruturas do grupo, a gente... Uma operação, a gente vai, parte dos resultados que acontecerem ali, a gente vai criar um fundo social para poder fomentar algumas causas que são sérias e comprometidas de fato com a verdade, né, com o atendimento das pessoas de fato. Depois, se eu quiser entender mais como funciona, a gente gostaria de entender essa associação também. Quem sabe colocar ali para a gente poder contribuir. Muito bom.
Ao vivo, pessoal. Elô Silvia, parabéns, Denis, pelo seu trabalho. É a esposa, né? Dia 12 tá chegando, vale sim. Dia 12 tá chegando, pede um presente em dobro, merece. A Aimee Luiza. Aí é a filha. Pô, cadê meus filhos online? Manda comentário, galera. Nalim também. Nalim, meu amigo Nalim, um beijo, Nalim. Obrigada pela presença. Peraí, eu acho que agora... só porque os comentários assim não sumiram. É isso. Muito obrigada, pessoal. Entendam que assim, a diferença faz da gente parar de reclamar e ir para o front, de manga arregaçada, não é? Brasileiro é muito, não tenho o que fazer, não dá certo, não funciona, ninguém faz nada. Galera, se ninguém faz, faça você. Né? Escolha quem vocês vão apoiar, as causas, as ONGs, os projetos, os políticos. Isso está na mão de vocês, não adianta. Sabe, Denis, a população ficou muito passiva frente a muitas coisas. Não tem jeito, não vai, não faz, não funciona. Faça você melhor, né? Ou escolha pessoas que você possa cobrar para fazer melhor. Eu comecei a me apaixonar por esse tipo de trabalho porque eu estagiei 1 ano na Casa Hope. E aí me apaixonei pelo tratamento de câncer, de crianças com câncer, o amparo de mães de crianças com câncer. E é isso, pessoal. Não adianta a gente achar que não tem jeito. Sempre tem jeito, nem que a gente mesmo vá lá e faça. Perfeito. Né? É muito importante nessa eleição a gente procurar os políticos que não estão envolvidos em corrupção, os políticos que têm uma proposta bacana para a população. Não adianta a gente pegar aí em cima de marketing, de mídia e tal, né? Entender de fato o que esse cara tem de proposta e o que ele traz de retorno para você como população. Porque senão a gente fica nessa amarra. O que acontece ali é tudo amarrado, a gente não consegue aprovar, né? Põe a prova, né? Derruba. Põe a prova, exatamente, derruba. E não consegue andar. Então, hoje, todos os vetos que eles colocaram, que eles deixaram de votar para se virar lendo nos projetos, a gente estaria muito melhor. Aquela votação do DPVAT, pelo amor de Deus. O DPVAT foi extinto. E caiu, pelo amor de Deus, velho. Nossa! Carteirinha de estudante gratuita, eles não queriam, pessoal. Deus, isso, é óbvio. Loucura, isso. Velho. E é o que eu falo, assim, por exemplo, todo mundo, queremos Tarcísio, governador. Pessoal, é fantástica a ideia de Tarcísio governador, mas ele precisa das leis aprovadas. Não adianta Exatamente. A gente colocar Tarcísio governador e ter lá 15, como a gente tem hoje, deputados alinhados com o governo Bolsonaro. Porque não aprova, pessoal, de 94, 15, não é nenhum terço. Exatamente. Então, é isso, como no âmbito federal. Se a gente não tiver maioria ou não tiver pelo menos metade, não passa. Exato. Então eu falo, se Bolsonaro não tivesse tido a mídia boicotando, né, todas as mentiras, todas as distorções, e ali uma infinidade de deputados que só trabalharam para boicotar tudo que veio do Bolsonaro, galera, isso aqui seria o melhor país do mundo, mais próspero, porque potencial para isso nós temos. Perfeito, né? Perfeito. Hoje nós estaríamos em outro patamar. Enquanto na pandemia, com tudo isso que você colocou, a gente ainda está crescendo, a gente está positivo, enquanto o resto do mundo inteiro está com PIB negativo e a gente está já no positivo. A gente superou a expectativa que tinha do PIB em 1%. Aí a mídia vem e fala que erraram a expectativa. Isso. A manchete foi errar. Não é mérito do Bolsonaro, foi um erro de expectativa, porque eles queriam mesmo que desse muito errado, que fosse pessoal. Melhor, exatamente. Né? Então é isso, o pessoal entender que faz parte de um todo
E a gente precisa, pessoal, entender que, assim, é uma coisa que eu quero reforçar muito, sabe, Denis? O político é um funcionário do povo. E o povo tem que cobrar esse político e tem que ter consciência que é o povo que paga, né? Então, não adianta achar que, tanto faz, vou votar em branco, não vou votar. Você vai pagar o salário dele do mesmo jeito. Então, assim, faça suas escolhas, cobre, pesquise em quem vai votar, porque é isso, né, Denis? Muito do que a gente sofre hoje dos nossos jovens, desses 60 mil jovens que o Denis faz um trabalho belíssimo só nesse projeto dele, não teriam chegado onde chegaram se a gente tivesse um histórico político consciente que não tivesse só preparando o país para um comunismo cruel e sanguinário, como é o que a gente vê na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, etc, etc, etc. Não é isso? Exatamente. A gente vê que existem algumas coisas boas, vamos dizer assim, na esquerda, né? A parte do assistencialismo, mas precisa evoluir. Não adianta a estrutura que foi colocado, não precisa ser o céu ou o inferno, não precisa ser os extremos ali trabalhando. Existem algumas questões que você consegue trazer e trabalhar de forma eficiente, como a direita trabalha. Então, a direita trabalha de forma eficiente, resultado, entregas. Então, pegando alguns pontos e você ajustando e construindo um programa coeso, a gente consegue atender de fato as duas. Não falando que existe, que está no centro, mas assim, a direita trabalha de forma eficiente. Se pega um ou outro ponto, para não ser nem o céu nem o inferno, dá para se fazer os atendimentos que a população necessita. Sim. Né? E quando fizer assistencialismo, no caso da esquerda, né, que não seja só visando manipulação. Exato. Porque o que eles fazem, Denis, quantas manifestações a gente estava ali na presença da esquerda também, eles tinham que assinar uma prancheta, né, mostrando presença, tinha que apresentar um documento para comprovar que eram eles mesmos, para conseguir benefício de entrar na lista de casa própria, de tudo que for. Exatamente. Então, tudo manipulativo. Então, assim, pessoal, quando for trabalhar, ver a prestação de serviço de uma ONG ou de quem quer que seja, que não seja com fins doutrinatórios. Exatamente. Acima de tudo, que seja de coração, que seja para um fim maior e não para uma doutrinação cega e oportunista. Isso. O fim social, de fato. Sim, porque tudo ele deságua no social, né? Então, você cria uma empresa, ela tem um objeto social. Quando você constitui, você tem um contrato social. Né? Tudo são características um pouco diferentes, mas tudo tem a finalidade social. Se a gente pegar e falar dos Estados Unidos, a democracia lá tal, tem falhas também. Né? Eu conheço muitas pessoas que faliram por conta da saúde. Né? Porque a saúde lá ela é muito cara. Então, existem alguns programas que você consegue adequar para atender, de fato, toda a população. Então, não precisa, quando a gente fala não é o céu nem inferno, a gente não precisa trabalhar lá em cima ou fazer esse assistencialismo barato vendendo a sua imagem, vendendo a sua... ou melhor, comprando o cara ali por uma migalha, né? E o cara achando que está ganhando, né, a vida dele com aquilo ali. Pra você ter uma ideia, quando começou o Bolsa Família, na nossa consultoria para algumas empresas, no Nordeste eles tinham dificuldade de contratar o cara como CLT, porque ele não queria. E não tinha mão de obra suficiente. Né? A mão de obra... Não é só o Nordeste, não. Aqui também. Aqui também. Eu não posso ser registrado, porque senão eu perco o Bolsa Família. Exatamente. Não, ele não queria ser registrado e você precisava contratar alguém. O que você faria? Aí tinha que ir lá fazer aquela manipulação e tal. E o cara achando que estava estourando, porque estava ganhando salário dali e tal. E se o patrão ia ali e cobrasse algo dele de forma mais efetiva, tá bom, vou embora. Né, e deixava o cara na mão. Então, é um ciclo vicioso muito perigoso. Então, não precisa ser dessa forma trabalhado. Dá para se melhorar muito, né? Dá para trazer essa eficiência mesmo de controles, de transparência, de compliance, de governança, e atribui
esses pontos que são bons a um programa estruturado à direita, né? Então, eficiente, é isso. O pessoal tá muito bom, mas a gente precisa terminar, porque senão daqui a pouco vão apagar a luz. A gente vai ter que terminar no escuro aqui. tá Então, bom. muito obrigada, Denis. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Que Deus abençoe aí o caminho de vocês e que esses 60 mil seja só o começo. Que a gente possa aí ver muito mais jovens engajados em prosperar e não dando o futuro como perdido. Parabéns. Obrigado, Cris. Obrigado a vocês que nos assistiram. Acho sensacional você trazer esses temas que são relevantes, de fato. A sua experiência ela é muito importante, porque você estudou e você foi treinada para isso, né? Para você conseguir desenvolver o ser humano da melhor forma possível, identificar Sim. ali e conseguir direcionar. Então, quando a gente traz essas ações que são muito importantes para a humanidade, para a evolução da humanidade, top demais, viu? Muito legal. Obrigada. Pessoal, uma live dessas era para durar 4 horas. Mas eu acho que é melhor não, senão vou ter que trazer o café da manhã aqui. E a esposa está lá esperando, a volta logo para casa. Foi o toque. Isso. Tô aqui, volta logo. Pessoal, fica com Deus, obrigada. Compartilha mais uma vez. Eu tô com um pelinho aqui no meu batom que está me incomodando muito, toda hora mesmo. Compartilha a live antes de desligar e obrigada pela presença. Semana que vem tem mais, galera. Semana que vem, 21 horas, na quinta-feira, provavelmente, se alguma coisa mudar por conta do feriado, a gente vai avisar bastante, tá? Vai estar na página, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube. E compartilhem, pessoal. É muito importante. A gente só consegue compartilhar esse tipo de informação tão interessante, tão rica, tão importante, se vocês ajudarem a gente a movimentar esses podcasts, tá bom? Pode Cris aqui, ó. Semana que vem tem mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, Denis. Obrigado, Cris.